Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença dos colegas do Gustavo, colegas de mestrado, da família, e em especial a presença da banca, o professor Jean, do IPH, da URGS, o professor Alexandre, aqui da UFSM, que é do programa de pós-graduação em... Esqueci o nome, Alexandre, me ajuda. Agrícola. Engenharia Agrícola, isso é o nome do programa. Engenharia Agrícola. E nós vamos hoje, então, participar da defesa do mestrado do Gustavo Araújo. Ele tem, no máximo, Gustavo, 50 minutos para fazer a apresentação do trabalho, e depois, então, a gente vai passar para as arguições e deliberação da banca, tá? Eu vou pedir, então, que eu acho que fica mais fácil, talvez a gente feche as câmeras para a conexão não ficar tão pesado. O Gustavo faz a apresentação, depois a gente reabre. Então, eu peço que todo mundo que está presente mantenha as câmeras fechadas, o áudio também desligado, para não ficar, talvez, a conexão tão pesada, certo? Boa sorte, Gustavo. A palavra está contigo. Certo, obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Como a professora Débora já me apresentou, eu sou Gustavo Scheffelbanes Araújo, e agora eu vou apresentar minha dissertação de mestrado, intitulada Aplicação do modelo REND para obtenção de manchas de inundação com diferentes modelos digitais de elevação em diferentes tipos de terreno. Foi orientado pela professora Débora Baia e pelo professor Ravel Basso. A apresentação estará estruturada nos seguintes moldes, em introdução, referencial teórico, artigo, conclusões gerais e limitações e recomendações. Bom, as mudanças climáticas têm uma relação direta com o aquecimento global, que influenciam diretamente a ocorrência de eventos extremos, como ondas de calores marinhas, precipitações intensas, inundações, entre outros. Além do aumento da frequência, os eventos extremos vêm se tornando cada vez mais impactantes na sociedade. Na imagem, observamos o aumento de temperatura do planeta entre os anos de 1880 e 2022, publicados pela NASA. Chama a atenção de como as anomalias de temperatura ocorreram significativamente nos últimos 20 anos, onde em 2 décadas se teve um aumento de 1 grau Celsius, enquanto em 10 décadas a temperatura vinha se mantendo estável. Inundações são o desastre natural que mais ocorre no planeta, estando presente em todos os continentes do globo. Se caracteriza pelo alto número de perdas, sendo elas perdas econômicas e, em casos mais graves, perdas humanas. O aumento e também o aumento da ocorrência desse tipo de evento se dá por 2 fatores, sendo o primeiro as mudanças climáticas, citadas no slide anterior, e o segundo por interferências antrópicas, como alterações no uso e ocupação da terra, e também o rápido crescimento populacional. Inundações são caracterizadas quando o curso hídrico extravasa o seu leito maior e ocupa a planície de inundação, como nós podemos observar na imagem. A gestão desse tipo de evento ela pode ser realizada de 2 maneiras, que são medidas estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais são medidas nas quais o homem intervém diretamente no curso hídrico, realizando obras de engenharia hidráulica. Este tipo de medida, ela gera um processo denominado transferência de risco, onde a população cria uma falsa sensação de segurança, pois acredita que a construção nunca vai falhar. E como sabemos, o projeto dessas obras geralmente é baseado em dados climáticos estacionários, para uma chuva com um determinado tempo de retorno. Com isso, desde a construção da obra, já se tem a possibilidade de falha. Mas com as atenuações das mudanças climáticas, as chuvas que antes tinham um determinado tempo de retorno, agora tendem a ter um tempo de retorno menor, deixando a população cada vez mais exposta a uma falha estrutural. E, em caso de falha do sistema, os danos causados tendem a ser maiores do que seriam se não tivesse intervenção construtiva no curso hídrico. Medidas estruturais também se caracterizam por elevados custos em relação às medidas não estruturais. Na imagem, nós podemos observar a barragem do Taió, que fica localizado na bacia do rio Itajaí-Açu. Já as medidas não estruturais, elas são medidas nas quais a população convive com o curso hídrico, como, por exemplo, a previsão e alerta de enchentes. Este tipo de medida pode ter uma resistência inicial em sua implementação,
uma vez que a população pode ter o seu comportamento alterado. Porém, esse tipo de medida tem um tempo de implementação menor, são mais fáceis de implementar e apresentam um custo menor em relação às medidas estruturais. A fim de mitigar os danos causados por eventos de inundações, a melhor estratégia para a gestão é a união de medidas estruturais e medidas não estruturais. Então, para apoiar a decisão de qual é a melhor medida a ser adotada, são necessárias informações sobre os padrões de inundações e em diferentes cenários, o que pode ser obtido por meio de ferramentas de modelagem hidrológica. No campo da modelagem hidrológica, atualmente apresentam diversos modelos que podem ser utilizados para prever inundações. Eles se diferenciam entre si por algumas características e complexidades. A escolha do modelo ideal depende do uso pretendido e das informações disponíveis. Primeiramente, nós temos os modelos de base empírica, ou também chamados de modelos estocásticos, que são aqueles que buscam estimar índices hidrológicos por meio da identificação de padrões nas variáveis hidrológicas observadas, sem considerar qualquer relação física explícita para isso. Tradicionalmente, necessitam de poucas informações, e estas geralmente são obtidas através de séries provenientes de estações de monitoramento, e resultam em uma distribuição de probabilidades como resultado. Já os modelos de base conceitual, diferentemente dos modelos estocásticos, eles visam estimar o parâmetro modelado, utilizando uma compreensão física do ciclo hidrológico. Os modelos conceituais são os modelos mais utilizados para a simulação de inundações, devido à sua alta precisão. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os de balanço hídrico, que funcionam gerando escoamento a partir de precipitação, os famosos chuvas-vazão, e os de propagação de vazão na rede de drenagem. A propagação de vazão da rede de drenagem ela pode ser rearranjada ainda em relação à representação espacial de fluxo, sendo 1D, 2D e 3D. Basicamente, a diferença entre eles é a base matemática, que pode variar desde o método de Muskingum de deslocamento da onda até as equações completas de Saint Venant, além da quantidade de dados de entrada e o poder computacional necessário para rodar o modelo e a velocidade de processamento. Ainda dentro dos modelos conceituais, nós temos os modelos 0D, ou os modelos conceituais simplificados, que não apresentam uma base matemática para apresentar o escoamento de fluxo, que eles funcionam a partir de conceitos hidráulicos simplificados e podem produzir previsões da extensão final da mancha de inundação e dos níveis de água. Eles se caracterizam pelo rápido processamento, sem a necessidade de um poder computacional. Eles são aplicados geralmente em grandes áreas e em sistemas de previsão de inundação de tempo real, devido ao seu rápido processamento. E por não possuírem uma base matemática, não é possível prever as velocidades nem a dinâmica do fluxo com esse tipo de modelo. Além do mais, esse tipo de modelo tem outra característica, que são poucos dados de entrada. Na maioria das vezes, eles usam apenas um modelo digital de elevação, ou MDE. E como esse é o único dado de entrada, em muitos modelos 0D, é importante ressaltar a influência do MDE de entrada no resultado da modelagem, sendo necessário que o MDE seja preciso e de qualidade para um bom desempenho da modelagem 0D. Opa. Aí. Agora, falando um pouquinho mais sobre modelos digitais de elevação, ou MDE, ele é um produto de sensoriamento remoto, onde tem-se uma representação matemática e computacional da distribuição de um fenômeno espacial, que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. Em outras palavras, o MDE resulta em uma matriz, onde cada valor dessa matriz, cada pixel, representa um valor de cota de terreno. Nesta obra, abordaremos os MDEs das missões SRTM, ALOS-PALSAR e ASTER. A diferença entre eles, além da resolução, é que o MDE SRTM e o MDE ALOS-PALSAR, eles utilizam a tecnologia SAR, que é o radar de abertura sintética. Com isso, eles não sofrem interferência da atmosfera, como nuvens e etc. Já o MDE proveniente da missão ASTER, ele utiliza ondas de rádio, então é necessário a utilização de filtros para a remoção das interferências da atmosfera. O modelo RAND, o Hide Above Near Earth Drainage, é um modelo conceitual simplista, 0D, que permite a obtenção de manchas de inundação
relacionando o relevo com a drenagem mais próxima. Ele pode ser aplicado em diversos softwares, sendo o QGIS, o REND-IMP e também no ArcGIS. Para a aplicação do modelo REND, ela pode ser dividida em 4 etapas, sendo na primeira etapa é realizada a correção do MDE, onde é feito o preenchimento das falhas, ou sinks, né, a fim de obter um MDE hidrologicamente consistente. Aqui na imagem nós podemos observar, no dado de entrada, que aqui tinha uma falha, pois não gerava fluxo, a água escorria para esse pixel e não escoava, ela ficava presa. Então, a primeira etapa visa corrigir esta imperfeição no MDE de entrada. Na segunda etapa é obtida a grade de direção de fluxo. Essa etapa é feita utilizando o método do algoritmo D8, onde a direção do fluxo é determinada pela maior diferença entre os 8 pixels vizinhos. Já na terceira etapa, é definida a densidade hídrica a partir da determinação de um valor para a área acumulada. Nessa etapa é necessária a entrada de um valor threshold. Este valor define a densidade de drenagem. Este valor é inversamente proporcional à densidade de drenagem. Sendo assim, é possível obter uma rede de drenagem bastante densa, com rios de segunda e terceira classe, ou apenas com rios de primeira classe, sendo assim uma drenagem mais simples, né? Na quarta etapa da metodologia REND é obtida a topologia REND. Nesta etapa, a elevação é convertida em relação à rede de drenagem para que o MDE REND, que é o resultado da aplicação do modelo REND, não detenha mais a referência ao nível do mar, como o MDE de entrada detém. E com o resultado do modelo REND, é possível realizar uma classificação de níveis, definindo assim o valor de cota mínima alagável. Assim, é possível observar diferentes manchas de inundações possíveis, como o exemplo aqui na imagem que a gente pode ver. A mancha de inundação de REND igual a 3, simulada, a mancha de inundação de REND igual a 4, simulada, e a mancha de inundação de REND igual a 5. Bom, o artigo é a aplicação do modelo REND para a obtenção de manchas de inundação com diferentes modelos digitais de elevação em diferentes tipos de terreno. O artigo está dividido nas seguintes seções: contextualização, objetivos, região de estudo, metodologia e resultados. Como citado anteriormente, a relação entre a intensificação dos desastres naturais e as mudanças climáticas, em especial em decorrência da ação humana, tem sido apontada em diversos estudos. Inundações, em especial no Brasil, elas são um problema cada vez mais frequente, pois desde a década de 60 teve-se um processo acelerado de urbanização, porém sem o suporte de infraestrutura necessário para acompanhar esse processo. Embora os condicionantes das cheias e inundações tenham origem em fatores naturais, como as precipitações intensas, as intervenções antrópicas têm se mostrado determinantes no agravamento das consequências desse tipo de fenômeno. No estado de Santa Catarina, inundações são problemas frequentes. Entre os anos de 1980 e 2010, foram registrados 1.257 eventos desse tipo. Na bacia do rio Itajaí-Açu, tem-se o registro de inundações desde a sua colonização, no ano de 1852. Entre os anos de 2000 e 2012, na bacia do rio Itajaí-Açu, estima-se que aproximadamente 175 mil pessoas ficaram desabrigadas devido a inundações. Na imagem é possível observar a cidade de Blumenau durante o evento de inundação ocorrido em 2011. Percebe-se que o centro da cidade está totalmente embaixo d'água. Bom, o objetivo deste trabalho é fornecer uma ferramenta gratuita de apoio em tomadas de decisões para futuros eventos de inundações. A ferramenta é baseada no modelo REND e poderá ser utilizada em um possível sistema de alerta futuro para os municípios de Blumenau e Itajaí. Bom, a região de estudo ela é composta pelos municípios de Blumenau e Itajaí, Blumenau mais a oeste do mapa, Itajaí mais a leste. Em destaque na imagem, né? Estes municípios estão localizados na bacia do rio Itajaí-Açu. A bacia do rio Itajaí-Açu ela tem uma área de drenagem de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados,
O seu rio principal, como o próprio nome já diz, é o rio Itajaí-Açu. O regime hidrológico dessa bacia ele é altamente variável. No posto fluviométrico de Blumenau, no qual se tem registro de vazões, elas variam entre 10 metros cúbicos por segundo até mais de 5.000 metros cúbicos por segundo. Então, para mitigar os danos causados por inundações dentro da bacia, um conjunto de medidas estruturais foi implantado, como a barragem Oeste, que foi construída em 1973 com capacidade de armazenamento de 83 milhões de metros cúbicos, que foi a barragem mostrada anteriormente. A barragem Sul, que foi construída em 1975, tem uma capacidade de 93 milhões de metros cúbicos. E a barragem Norte, finalizada em 1992, com uma capacidade de 253 milhões de metros cúbicos. Os municípios de Blumenau e Itajaí foram selecionados pois apresentam dados de mancha de inundação históricas e possuem características físicas diferentes, permitindo, assim, avaliar a flexibilidade do modelo REND. Blumenau está localizado a montante da foz do rio Itajaí-Açu e apresenta um terreno acidentado, com vales encaixados e cotas que variam entre 20 e 1.000 metros de altitude. Em Blumenau, a declividade do rio Itajaí-Açu é de 0,40%. Já no município de Itajaí, como ele está localizado na foz do rio Itajaí-Açu, ele apresenta um terreno plano e com uma declividade média do rio Itajaí-Açu no município de 0,03%. A metodologia ela foi dividida em 3 etapas, sendo elas a definição da rede de drenagem, definição das manchas de inundação e o ajuste das manchas de inundação aos eventos de precipitações. Para a definição da rede de drenagem, é necessário definir o tamanho da área de drenagem que iniciará o fluxo do escoamento. Este processo se dá pela calibração do valor threshold, que foi realizado manualmente, até que, por comparação visual, a rede de drenagem gerada fosse semelhante à rede de drenagem da ANA, e também, em Blumenau, seria necessário ter apenas a representação do rio Itajaí-Açu. E, em Itajaí, seria necessária a representação do rio Itajaí-Açu e do rio Itajaí-Mirim, pois estes são os principais responsáveis pelas inundações na área de estudo. Este processo se repetiu para os 3 MDS de entradas utilizados nesse estudo, o MDS-RTM, MDE-Aster e MDE-Alus-Pulsar, e para cada um deles em 2 escalas diferentes, a primeira utilizando a área total da bacia e a segunda considerando apenas o município de Blumenau e Itajaí. Na segunda etapa metodológica, a definição das manchas de inundação ela foi feita após a obtenção do resultado final, que é do modelo REND, que é o MDE-REND, né? Resultante da aplicação do modelo REND, foi gerado, então, um conjunto de manchas de inundação simuladas, que foram comparadas com os mapas de inundação disponibilizados pelas Defesas Civil de Blumenau e de Itajaí. Exemplificando essa etapa metodológica, foi aplicado o modelo REND e obtido o MDE, e foi gerado as manchas de inundação. Nesse caso aqui, a mancha de inundação de valor 4 metros REND, ela foi comparada à mancha de inundação obtida da Defesa Civil, que representa uma cota de 12 metros no rio. Já a mancha de inundação de valor 5 metros REND foi comparada com a mancha de inundação da Defesa Civil, que representava a mancha de 15 metros apresentada pelo site da Defesa Civil. Bem, após essa comparação, né, foi feita uma avaliação pixel a pixel, onde cada pixel foi classificado em acerto, que era quando o observado e o simulado classificam o pixel como inundado, erros de omissão, quando o mapa observado classifica o pixel como inundado e no simulado classifica o pixel como não inundado, e erro de comissão, que é quando o mapa observado classifica o pixel como não inundado e no simulado é a classificação do pixel é dada como inundado. Além dessa avaliação de desempenho, além também dessa avaliação pixel a pixel, foi realizado medidas de desempenho, que são o FIT, a acurácia geral e a taxa de alarme falso, onde o O refere-se ao número de pixels na condição inundada no mapa, o S refere-se ao número de pixels na condição inundada no mapa simulado, o intersecção S
é a condição inundação entre os mapas observados e o mapa simulado, isso seria a taxa de acerto, e o união S é a soma dos pixels na condição inundada nos mapas observados e simulados. Agora, partindo para a terceira etapa metodológica, o ajuste das manchas de inundações aos eventos de precipitação. Para produzir essa ferramenta de uma forma que dê previsibilidade, um evento de inundação é necessário ser ligado a um evento de precipitação. E assim, associando cada evento de inundação ao evento de precipitação correspondente, para então poder associá-los às manchas de inundação simulada. Para esta associação, foi feita uma análise de regressão linear simples, na qual os eventos observados foram representados utilizando a variável cota como referência, sendo esta variável dependente, e o acúmulo de 5 dias de precipitação foi considerável a variável independente. Assim, a partir de uma precipitação, seria possível saber qual a cota atingiria aquele evento de chuva. Agora, eu vou falar um pouquinho dos eventos que foram selecionados, né? Na tabela, nós podemos observar estes eventos, onde P0 corresponde à chuva no dia do evento, enquanto P1, P2, P3, P4 correspondem às precipitações ocorridas 1, 2, 3 e 4 dias antes do evento. P total corresponde ao acúmulo das precipitações dos dias citados, né? E os eventos foram escolhidos entre as faixas de 8,0 metros e 15,46 metros. Os mesmos foram selecionados a fim de compatibilizar o nível observado e o nível simulado, sendo estas as cotas mínimas e máximas registradas. A espacialização da precipitação foi feita através do método de polígonos de Thyssen, e para analisar a correlação entre os dados de precipitação e cota, foi aplicado ao teste de normalidade Shapiro-Wilk, considerando o nível de significância alfa de 5%, como caso a distribuição seja gaussiana, será feita uma análise de correlação de Pearson. Caso a distribuição seja não gaussiana, será aplicado o teste de Mann-Whitney e será feita uma análise de correlação, só que dessa vez por Spearman. Também, a fim de observar as interferências antrópicas, foi feita uma análise de uso e ocupação do solo, uso e cobertura do solo, a partir de uma classificação utilizando o plugin SCP. O solo de toda a bacia foi classificado em interferência ou água, terra agrícola ou pastagem, mancha urbana ou floresta. Partindo para os resultados e discussões, né? Esta sessão está dividida em 3 etapas, sendo elas a análise da definição da rede de drenagem, a definição das manchas de inundação e o ajuste do modelo REND com eventos de precipitação. A primeira etapa da análise da definição da rede de drenagem, como foi dito na metodologia, o valor threshold foi calibrado para todos os MDS de entradas, e em 2 escalas, em escala de bacia e em escala de município. No município de Blumenau, em destaque, né, quando foi aplicada em escala de bacia hidrográfica, a definição do valor threshold para executar a rede de drenagem foi o mesmo para todos os MDS, onde apresentaram o melhor resultado de hidrografia entre os thresholds 1 × 10⁶ e 1 × 10⁷ pixels. Dentro deste intervalo, obteve-se apenas o rio Itajaí-Açu em Blumenau. Em escala municipal, quando o modelo foi aplicado apenas em Blumenau, o valor threshold ideal foi de 2 × 10⁵ pixels, para a geração de apenas o rio Itajaí-Açu. Com isso, observamos que, nesse caso, o valor threshold se mostrou independente da resolução espacial quando analisamos pontualmente. E também mostrou que é possível gerar a mesma inundação, a mesma mancha de inundação, né, aplicando o REND em escala de bacia e em escala de município, uma vez que, variando o valor threshold, é possível obter a mesma rede de drenagem. Agora aqui nós temos o mapa comparativo de Itajaí com a hidrografia esperada e o resultado obtido do modelo. Que para o modelo de Itajaí, né, não foi possível calibrar o threshold, ou seja, não foi possível gerar uma rede de drenagem adequada para a aplicação do modelo. Em escala de bacia, foi possível obter a representação correta do rio Itajaí-Açu. Porém, o rio Itajaí-Mirim não foi gerado corretamente em nenhum dos limiares threshold. E em escala de município,
até a representação do rio Itajaí-Açu ficou incorreta, e assim como a do rio Itajaí-Mirim. Além do mais, quando o modelo foi aplicado apenas no município de Itajaí, aconteceu também a criação de cursos hídricos não existentes, como nós podemos observar aqui na imagem. Nós observamos que o rio Itajaí-Açu, o rio principal da bacia, ele cruza a fronteira do município, e aqui nós observamos o limite municipal, né? Não observamos o rio Itajaí-Açu quando aplicado apenas no município de Itajaí, e na bacia, o rio Itajaí-Açu ele foi corretamente para todos os valores thresholds. Agora, o rio Itajaí-Mirim, ele é esse corpo aqui, onde ele tem uma parte dele retificada e a outra parte é o curso natural dele. Nós observamos que o retificado é ligado ao curso natural e aí sim ele se liga ao rio Itajaí-Açu. Só que isso não aconteceu em nenhum dos casos. No threshold 1 vezes 10 na 5, o rio ele faz uma curva em sentido norte, inexistente, e liga até o rio Itajaí-Açu. Essa curva aqui não existe. E quando nós observamos com um threshold menor, no caso uma hidrografia mais detalhada, até acontece a geração do curso antigo do rio Itajaí-Mirim, porém ela se liga diretamente no rio Itajaí-Açu, não gerando corretamente a hidrografia esperada. E então, alguns artifícios foram utilizados para melhorar esse resultado, como o uso da base vetorial da ANA, a fim de ter uma drenagem, a fim de ter o valor como referência de drenagem. Porém, foi gerado novamente o MDE, aplicado o REND, e não foi gerado uma drenagem correta. Então, a partir desse resultado negativo, os próximos resultados serão aplicados apenas para o município de Blumenau. Agora entramos na segunda etapa de resultados, a definição das manchas de inundação. Após a finalização da quarta etapa do modelo REND, foi possível obter o conjunto de manchas de inundações simuladas. A partir de uma expressão visual, foi definido os valores RENDs para representar as cotas de 12, 15,46 e 17 metros para cada MDE de entrada. Com a cota de 12 metros, o valor REND, SRTM e ACER foi 1 metro e o valor ALUS Pulsar foi de 2 metros. Para representar a cota de 15,46, o valor SRTM foi 3 metros, ACER 3 metros e ALUS Pulsar 3 metros. E para a cota de 17 metros, o valor REND SRTM foi 5 metros REND, o ACER foi 4 metros REND e o ALUS Pulsar 4 metros REND também. Só que a variação do valor REND conforme o dado de entrada para uma mesma cota é um indicativo que não há uma classificação única para o modelo, sendo necessária a calibração e adaptação dos valores para cada área em que o modelo for aplicado. Por exemplo, na classificação proposta por Nobre, em 2011, as cotas RENDs inferiores a 5 metros seriam áreas inundáveis. Porém, de acordo com os resultados obtidos neste trabalho, isso resultaria em um valor superestimado para os MDEs ASTER e ALUS Pulsar. Aqui temos um comparativo entre as manchas de inundação por cota e por diferentes MDEs, em que em azul escuro temos representados acertos, em vermelhos os erros de omissão, em azul claro os erros de comissão. Visualmente já é notável que o resultado obtido pelo modelo REND superestimou a área inundada em cotas menores, mas em cotas maiores ele apresentou um resultado similar às manchas de inundação observadas nos mapas de enchentes da Defesa Civil. Agora apresentamos as medidas de desempenho, onde na mancha de 12 metros obteve-se valores de acurácia geral e FIT satisfatórios, porém, essas medidas sozinhas não são representativas de um bom desempenho, uma vez que elas não consideram erros por comissão no modelo. Então, para esse tipo de erro, a taxa de alarme falso é sensível, onde os MDEs apresentaram valores altos, o que é um resultado inadequado. Na mancha de 15,46 metros, observamos uma melhora significativa na taxa de alarme falso, devido à diminuição dos erros de comissão. A taxa de acerto aumentou para todos os MDEs também, e o melhor resultado obtido, assim como na mancha de 12 metros, foi obtida pelo MDE ALUS Pulsar. Por fim, a mancha de inundação
para a cota de 17 metros, ela foi a que obteve o melhor desempenho geral em todos os MDEs utilizados, onde novamente a taxa de alarme falso caiu e a taxa de acerto aumentou. E obteve o melhor resultado entre todas as manchas, entre o comparativo de todas as manchas. E com isso foi observado que a resolução é um fator pouco influente na comparação entre as manchas de inundação de uma forma geral, uma vez que o MDS, RTM e Alus Pulsar, eles obtiveram comportamentos semelhantes. Porém, apesar da resolução ter sido pouco influente em relação à porcentagem de acerto, o resultado obtido pelo MDE Alus Pulsar foi melhor que os MDS Aster e SRTM em todas as manchas geradas. Sendo assim, na próxima etapa, seguiremos apenas com o MDE Alus Pulsar. Agora passamos para a terceira etapa dos resultados, o ajuste do modelo REND com eventos de precipitação. Na análise de eventos, foi observado dois padrões, dois tipos de eventos, sendo que o primeiro, ele ocorria um evento de chuva intenso no dia e ou um dia anterior da inundação, aumentando a vazão abruptamente. E o segundo tipo de evento, ele tinha uma precipitação mais distribuída, produzindo um aumento progressivo da vazão. Com isso, ao considerar os 22 eventos de uma forma conjunta, não foi possível identificar uma correlação entre os dados de precipitação acumulada e a cota do evento, resultando em uma correlação de Pearson de 0,37. Esta baixa correlação pode ser explicada devido ao início da operação da barragem norte, que tem a capacidade de 257 milhões de metros cúbicos, né, e foi inaugurada no ano de 1992. Na imagem é possível observar a diferença do comportamento da bacia para os eventos pré e pós-1992, onde, em bolinhas laranjas, observamos os eventos pós-1992 e os losangos azul representam os eventos pré-1992. Separando os eventos e analisando apenas os eventos pré-1992, que são os eventos de 1 a 10 da tabela, o R quadrado obtido entre eles foi de 0,80 e a correlação de Pearson de 0,89, uma correlação forte positiva, indicando que quando se tem uma precipitação alta, se terá uma cota alta. Neste caso, uma precipitação acumulada de 30 milímetros de chuva geraria uma cota de 8,53 metros. Na imagem, observamos o ajuste, a equação que a regressão linear seguiu e também os eventos. Bom, a fim de compreender a necessidade dos projetos estruturais adotados na bacia, foram analisados as alterações de uso e ocupação da terra e o crescimento populacional, uma vez que estes são possíveis atenuantes de eventos de inundações. No uso e ocupação da terra, a partir da classificação SCP, observou-se que não houve uma alteração brusca no uso e ocupação do solo da bacia durante os 40 anos de análise, variando de 3,52% em 1980, aumentando até 7,44% em 2020. Agora, quanto ao crescimento populacional, a população passou de aproximadamente 157 mil habitantes no ano de 1980 para 212 mil habitantes aproximadamente no ano de 1991, o que justificaria, né, as medidas estruturais adotadas devido ao risco de danos à população. Para analisar as intervenções construtivas, é necessário entender um pouco o contexto que se desenvolveu o Vale do Itajaí. O vale teve sua ocupação efetiva por volta de 1850, né, com uma ocupação não planejada, em um território que até então era desconhecido pelos imigrantes, o que provocou uma ocupação de encostas e zonas ribeirinhas, que são naturalmente propensas a eventos de inundações. Nessa região, são datadas inundações desde a sua ocupação, como eu já havia comentado. E assim, analisando os eventos pós-1992, que são os eventos de 11 a 22 da tabela, obteve-se um R quadrado de 0,59 e uma correlação de Pearson de 0,76. Ainda obtivemos também 3 eventos como outliers, que são o 14, 16 e 21. Os eventos 16 e 21, o triângulo amarelo e o losango verde,
Nesses eventos, apresenta-se uma precipitação expressiva, aproximadamente 200 milímetros, porém, não se tem uma resposta de cota no mesmo nível, 8,43 e 8,13, respectivamente. Em ambos os casos, o registro das vazões nos meses antecedentes ao evento, em geral, foram abaixo da média histórica da bacia, que é de 376,99 metros cúbicos por segundo, né? Com isso, o volume de precipitação expressivo foi absorvido pelo sistema de barragens, o que explicaria o comportamento desses eventos. Já no evento 14, o quadrado azul, a precipitação foi pequena, cerca de 60 milímetros, e a cota de inundação que atingiu o evento foi de 11,62 metros, indicando que a bacia estava saturada e o sistema de barramento atingia os volumes próximos à sua capacidade máxima, sendo que no mês antecedente ao evento, a média da vazão foi de 881 metros cúbicos por segundo, isso representa aproximadamente 2,25 vezes a média da bacia, e no mês em que ocorreu o evento, a média da vazão da bacia foi de 1.154 metros cúbicos por segundo, isso é aproximadamente 3 vezes maior que a média histórica da bacia. Este evento indica que em períodos em que a vazão média da bacia estiver muito acima da média histórica, pelo menos do mês antecedente ao evento de inundação, é pertinente o uso de mapas de inundação com o comportamento pré-1992. Nesta regressão, uma precipitação de 30 milímetros de chuva resultaria em uma cota de 5,45 metros. Na imagem, é possível observar os ajustes, os outliers e a equação de regressão que o ajuste indicou. Agora, eu vou mostrar como é que foi feita a obtenção dos limites de precipitação para a ferramenta de gestão, que foi obtida aplicando as equações e o ajuste cota vezes cota rend, apresentados anteriormente, sendo possível obter os valores relacionando a cota rend e a precipitação. Aqui a cota rend nós tiramos dessa tabela, que foi apresentada na segunda etapa dos resultados, e os limites de precipitação foram obtidos através das regressões lineares. Agora vamos simular a aplicação da ferramenta, como é que funcionaria. No mapa de inundação pré-1992, o mapa à esquerda, quando se tiver previsões de precipitações, o somatório entre os 5 dias, entre 71 milímetros e 126 milímetros, indicaria um alerta para a área de inundação da região M1, em azul claro, com uma cota de 12 metros e valor rend igual a 2 metros. Uma previsão de precipitação entre 126 milímetros e 220 milímetros, a região a ficar em alerta seria a região M2, de 15 metros de cota, o valor rend igual a 3. Por fim, uma previsão de precipitação acima de 220 milímetros, a região a ficar em alerta seria a M3, com uma cota de 17 metros e valor rend igual a 4. Já para o período pós-1992, o mapa à direita deve ser usado nas seguintes escalas. Uma previsão de precipitação entre 154 e 209 milímetros, a região em alerta seria a região M1. Uma previsão de precipitação entre 209 e 304 milímetros, a região a ficar em alerta seria a M2, e uma previsão de precipitação acima de 304 milímetros, a região a ficar em alerta seria a M3, sendo as cotas e valores rends são semelhantes para as regiões em ambos os mapas. Por fim, a regressão linear entre precipitação acumulada e cota rend, a luz pulsar, né? Sendo possível, assim, obter a partir de uma precipitação o valor de cota rend. Para os eventos pré-1992, eles seguem este ajuste à esquerda, e para os eventos pós-1992, eles seguem o ajuste à direita. Agora, partindo para as conclusões gerais, o modelo REND se mostrou capaz de gerar manchas de inundações para o município de Blumenau de maneira rápida e precisa. No município de Itajaí, não foi possível gerar a hidrografia corretamente, impossibilitando a aplicação correta do modelo na área.
A calibração do limiar threshold se mostrou muito influente na obtenção de um resultado confiável na modelagem RAND. Observou-se também que este fator varia conforme a escala, porém, após uma calibração, é possível obter um resultado independente da escala. MDS, SRTM e Alus Pulsar possuíram resultados mais precisos que o MDE Aster. E quanto ao ajuste da mancha de inundação obtidas pelo modelo RAND com eventos de precipitação na bacia de estudo, foi possível obter uma relação satisfatória aos eventos que antecederam o ano de 1992. Após este ano, ocorreram interferências antrópicas na bacia, o que diminuiu a qualidade do evento. O modelo RAND apresentou um bom resultado em eventos de grande magnitude, e em eventos de menor magnitude, a sua taxa de acerto foi menor. Dito isto, o modelo cumpriu com seu papel de modelagem simplista, resultando uma modelagem rápida e correta. Limitações e recomendações. A utilização, o uso de utilização de imagens satélites para a validação das manchas de inundação simuladas é uma recomendação, pois mesmo os mapas da Defesa Civil tendo uma certa confiabilidade, eles geralmente são produzidos através de uma nuvem de pontos, o que pode gerar alguma incerteza, que com a imagem satélite, quando ela é capturada, você tem a imagem do evento, a inundação realmente gerada. Quanto à utilização do modelo RAND em Itajaí, o modelo não pôde ser executado na área devido à geração incorreta da rede de drenagem, como foi apresentado anteriormente. Recomenda-se a geração da rede de drenagem externamente ao modelo RAND, e assim seria possível observar se a altura acima da drenagem mais próxima representaria ou não a mancha de inundação em Itajaí. Quanto ao ajuste da precipitação e a cota RAND, os ajustes posteriores ao ano de 1992 foram prejudicados devido à interferência dos projetos de drenagem. Para um melhor ajuste, recomenda-se realizar um ajuste levando em consideração dados de vazão e não apenas precipitação vezes cota RAND. Futuramente, recomenda-se a aplicação em conjunto de um modelo que trabalhe com movimentos de massa, pois fortes precipitações acarretam também deslizamentos. E mapear estes pontos iria ao encontro do objetivo da ferramenta desenvolvida neste trabalho. Agora, minhas referências. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e segue meu contato. Novamente, muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pela apresentação.